Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje vamos conversar sobre 4 autoras que iniciaram suas obras-primas muito cedo. Eu vou começar falando de Jane Austen, é sempre assim, né? Sempre essas autoras clássicas, mas é que não tem como não falar, que é o Juvenilia. Antes de entrar no assunto dela, eu quero falar uma atualização, uma curiosidade que eu fiz no outro vídeo, que foi no episódio 1, que eu falei sobre Jane Austen, sobre a queima das cartas dela. Vou deixar nos cards para assistirem, mas é o momento em que eu falo que os pais dela tentaram fazer isso, eles iam queimar, mas ao mesmo tempo eles iam ler o conteúdo daquelas cartas, e a Cassandra, que era a irmã mais velha, sabia. E ela não queria que eles soubessem dos segredos que ela tinha revelado nessas cartas. Só que a Cassandra salva, muitas cartas realmente foram salvas por ela, só que ela também chegou a queimar uma quantidade de cartas. Acabei fazendo uma outra pesquisa e soube, então precisei atualizar aqui pra vocês. Que essas cartas ela acabou lendo e ficou com medo que as pessoas soubessem daquilo sobre ela. Então ela não queria que fosse lembrada pela família de um segredo que tinha ali e que, enfim, né? Que segredo era esse? Daí ela resolve queimar e outras ela deixa. Pois é, então assim, sobre reputação, isso era um assunto recorrente na época. Mas sobre Juvenilia, aqui é uma coletânea da Charlotte Brontë com a Jane Austen, mas aqui a gente vai falar só sobre a Jane Austen mesmo, em que ela começa a escrever entre os 12 e os 18 anos dela. Entre 1787 e 1793 ela já estava escrevendo. Então com 12 anos ela já tinha escrito bastante coisa, como cartas, como O Amor e a Amizade, que foi o primeiro romance dela, que foi publicado ali em 1790, é na verdade uma coletânea de cartas e ela criou uma história ali, uma grande fofoca através de cartas, tá? Mas é uma autora que começou desde muito cedo e ela recolheu todos esses escritos dela, ainda fez uma divisão de 3 volumes, o que é surreal. Não tinha nenhum pique bandeirinha pra ela brincar, subiu numa árvore, queimado, alguma coisa assim. Menina, 12 anos, descansa. Eu fico imaginando a Jane Austen mandando mensagens de áudio pras amigas dela. Amiga, tá podendo conversar? Ela usou muitos romances epistolares, né, essas cartas, como forma de inspiração no autor que ela gostava, Samuel Richardson, que escreveu 2 romances epistolares, que é o Clarissa e o Pamela. Aliás, o Pamela eu tenho, que é esse aqui, não sei se vocês conhecem, é pela editora Martin Claret, e é de uma menina que ela vai trabalhar como governanta, e ela troca cartas com seus pais, é bem assim, contando como tem sido. Então esse aqui foi um livro também de muita grande influência até para a construção literária da própria Jane Austen. Consequentemente, isso não foi só algo natural dela, mas ela teve uma vivência muito literária também. Mas começar dos 12 anos não é pra qualquer um. Eu tô escolhendo na ordem cronológica, tá, gente? Então depois de Jane Austen vem Mary Shelley. Óbvio, né? Eu tenho que falar de Mary Shelley, eu tenho que falar de Frankenstein o tempo todo. Eu sei que já falei muito dela, mas é porque realmente a história dela tem tudo a ver com esse vídeo. Começando pelo fato de que ela escreveu Frankenstein a partir dos 18 anos, mas só foi publicado com 20 anos de idade, entre 20 e 21 anos de idade, em 1818. Mas ela sempre teve esse viés literário justamente pelo fato de ter nascido num berço literário. Quando descobrem que foi uma mulher, Mary Shelley, que escreveu, ficaram passados. Ninguém conseguia imaginar que uma menina tinha escrito aquilo com uma potência muito filosófica, uma questão de crise existencial muito grande. Já na minha opinião, eu fico besta quando uma pessoa da idade dela consegue escrever um livro desse. Na época era porque era uma mulher escrever um livro desse. Ela não conhece a mãe, morre 10 dias depois do nascimento da Mary Shelley, mas o pai dela depois se casa de novo e ela cresce ali com irmãos postiços, enfim. Ele tinha uma livraria e ele era escrevista e recebia muitos autores em sua casa, principalmente poetas, e um deles era o Samuel Coleridge, que recitava muitas poesias também nos jantares da família. Então a Mary Shelley ela cresceu nesse círculo. Um dos que visitou também a família foi o Percy Shelley, que ia ser o futuro marido da Mary Shelley. Eu pretendo trazer mais curiosidades sobre a autora nos próximos episódios aqui do canal, então eu vou focar mais na questão da escrita dela. Como uma menina de 18 anos consegue escrever um livro assim? Bom, talvez se você parar a pensar, lendo a história e entendendo um pouco a vida dela, não deve ser tão difícil sentir as influências que ela teve. Ela teve sim uma vida muito literária, como eu falei, mas o fato da história ser parecida com a vida dela acaba sendo mais confortável a escrita. Ela usou muito de uma metáfora aqui, né? Ela pegou um cientista louco, obcecado, que cria uma criatura horrenda, demoníaca, mas uma criatura que tem sentimento e que quer entender a existência dele, por que ele está vivo. É realmente algo muito filosófico, muito profundo,
que requer ali, né, muita demanda e muita leitura. Principalmente as influências que ela coloca aqui, como Dante, Milton. Vou deixar nos cards o vídeo que eu fiz, fazendo uma comparação entre 2 livros dela, que tem fortes influências com a vida dela, que é o Matilda e o próprio Frankenstein. Ela fala muito sobre o abandono, né? O tal do Frankenstein deixando a criatura de lado e o pai também deixando Matilda de lado. Porque na vida dela, quando ela foge com Percy Shelley, leva até a irmã postiça dela, eles andam pela Europa, ela tá perdidamente apaixonada pelo Percy, e o pai também não concordava com os dois juntos, porque o Percy ainda... eu já contando a história, né? Tem vários babados, mas o fato é de que quando ela volta pra casa, depois da fuga, ela volta pra casa e ela só quer o perdão do pai, o pai não quer vê-la mais. Ele ficou muito resistente por bastante tempo, ele não quis perdoá-la, foi bem difícil, então ela sente aquilo como um abandono. É o pai dela, ela fez merda, mas ela só quer agora o perdão dele. E ele não quer vê-la de jeito nenhum, até a madrasta dela também não quer vê-la. Então, essa questão de abandono, essa relação de pai e filha, você pode colocar muito na questão do Frankenstein, nessa influência. Então, talvez foi um campo confortável para ela também criar essa história. A próxima é uma autora que pouca gente conhece. Talvez eu esteja enganada, deve ter gente que comenta sobre ela, mas é bem difícil, principalmente no Bookstagram, né? Ou até no YouTube. Já joguei, já procurei pra ver se alguém já tinha comentado sobre ela. De quem eu tô falando? Eu tô falando de uma ucraniana que sofreu muito na vida, chamada Irene Nemirovsky. Se você conhece essa autora, deixa nos comentários pra gente conversar sobre. A Irene Nemirovsky, ela escreveu aos 18 anos e também demorou muito para o seu livro ser publicado, mas esse livro não tem tradução aqui, só que ela é famosa por outra obra, que é o Suíte Francesa, também editado pela Companhia das Letras e que tem filme, tem uma adaptação na Netflix, se não me engano. Isso a Netflix não tirou. Mas tem muita influência também da vida da autora, principalmente essa obra chamada O Senhor das Almas. Eu peguei essa porque é a única que eu tenho aqui para representar a autora. Mas afinal, quem foi Irene Nemirovsky? Essa é uma autora ucraniana que fugiu para a França com a sua família e ela fugiu da Revolução Russa de 1918. Então, na França em si, ela tentou muito se adaptar e principalmente por ser uma imigrante, ela foi muito rejeitada ali pela sociedade. E ela era judia, né, para piorar a situação dela numa época que estava entrando para a Segunda Guerra Mundial. E você conhece muito sobre a autora quando lê esse livro, O Senhor das Almas, que foi publicado em 1939, no início da Segunda Guerra Mundial. Porque aqui você conhece o Dário, é um médico judeu fugindo da Revolução Russa e indo para a França e tentando ganhar notoriedade e reconhecimento, principalmente por ser médico e conseguir trabalhar e ter ali um reconhecimento digno, né, como um francês, o que foi muito difícil também para a autora na época. Eu lembro que eu peguei esse livro super aleatório, eu não lembro se eu comprei na Saraiva, alguma livraria, e eu achei tão interessante a história, e quando eu fui pesquisar sobre a autora, porque eu vi o nome dela russo e escrevendo em francês, eu vi que, na verdade, a história que tá aqui é a história da vida dela. A diferença é que é um personagem masculino médico. Ela se casa com um banqueiro judeu, tem 2 filhos e tudo mais. Só que em 1952 ela e o marido são levados para Auschwitz. Foram levados e foram assassinados lá. Tem então O Senhor das Almas, que é um livro muito bom, gente. Sério, muito bom. Então, mesmo a gente não vendo muitas pessoas falarem sobre, eu vou falar sobre. Leiam Irene Nemirovsky, conheçam a escrita dela. Uma mulher que começou cedo a escrever, também trabalhou em jornais, escrevendo contos, né, muito cedo. Então, dei reconhecimento para boas autoras. Agora, ai meu Deus, eu tô sentada na escada, isso não tá sendo uma boa ideia. Falar de uma brasileira que deveria ser sempre reconhecida, porque ela realmente tem muita história boa e muita história que talvez indique o porquê que ela começou desde cedo a escrever. Eu tô falando de Raquel de Queiroz, grande autora brasileira, que escreveu o 15 com apenas 19 anos. Nos anos 30, então, ela lança esse livro e o maior alarde das pessoas ao descobrirem que é uma menina que escreveu isso. Ciliano Ramos ainda teve a audácia de falar que isso aqui não foi coisa de menina e sim de sujeito barbudo. Palavras dele, ele disse isso. Pra você ver que, como Mary Shelley, a Raquel de Queiroz também passou muito por isso. Essa versão da José Olímpio você encontra resenhas, tá, de autores que falaram sobre ela, principalmente no momento em que eles se depararam com a escrita dela e como foi uma escrita diferente, principalmente para uma menina nessa idade escrever, falando sobre algo denso, uma vida densa, que é o sertão. O 15 que ela fala é referente sobre a Grande Seca de 1915. A Raquel de Queiroz tinha 5 anos apenas, mas provavelmente ela soube disso, ela teve consciência, e o livro em si, todas as consequências dessa seca. Aqui a gente tem uma personagem que é a Conceição, que é a grande heroína da história, e você pode dizer que era um alter ego dela,
porque é uma heroína que, apesar de toda a ambientação caótica que ela vivia, pobreza como a fome, como o sol infinito, muito calor, todas essas dificuldades, ela conseguiu achar um refúgio, um companheiro que, apesar disso tudo, nas redondezas dela, ela conseguiu esquecer tudo isso e só focar naquele companheiro, que era o livro. Raquel de Queiroz, então, nasce em Fortaleza em 1910. Ela é filha de um fazendeiro e os pais dela sempre ajudaram ela na questão literária, né? Sempre colocaram diversos livros para ela aprender a ler desde cedo, desde os seus 5 anos de idade. Esteve nesse ambiente literário e começou a escrever também, como Jane Austen, aos 12 anos de idade. Ela escrevia com 12 anos de idade, mas ninguém sabia porque ela escrevia romances, então ela escondia, tinha medo dos pais brigarem com ela. Na fase adulta, ela traduziu livros como Irmãos Karamazov, Memórias de Tolstói, O Morro dos Ventos Uivantes e A Mulher de 30 Anos de Balzac. Talvez não tenha sido tão difícil criar essa obra, mas o enredo em si não é o assustador, mas é como ela desenvolve todo ele. A gente pega uma personagem mas tão interessante no meio de um caos, e a gente também pode se usar que num livro também caótico, a gente encontra uma autora muito interessante. É o momento que ela vai criar o 15, é muito interessante, eu preciso ler essa parte para vocês, que se encontra na cronologia do livro, que é assim. E eu, então, esperava que a casa adormecesse e ia para a sala da frente, onde um lampião de querosene ficava aceso, posto no chão. Estirada de bruços no soalho diante da luz, eu então escrevia. Parecia-me que a criação literária só poderia ser feita assim, no mistério noturno, longe do testemunho e dos comentários da casa ruidosa, cheia de irmãos. Ela foi a primeira filha e depois teve mais 4 irmãos, então realmente era talvez um desassossego para ela criar alguma coisa, e eu achei muito interessante isso, porque se você parar a pensar, quantas não fizeram isso, quantas até autoras não fizeram isso para esconder os seus escritos, né? A própria Virginia Woolf fala muito sobre isso no seu livro Um Teto Todo Seu, quando ela faz aquelas palestras em 1922, muitas mulheres se escondendo em pseudônimos, a própria Raquel de Queiroz também teve pseudônimos, então a gente vê essa coisa mais escondida, no escuro, ao lado, que é a melhor maneira e a melhor companhia seriam então os livros e a escrita. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo como necessidade mesmo. E se você conhece alguma autora, ou também se quiser autores que começaram cedo, pode deixar nos comentários, eu vou dar uma pesquisada sobre, porque tem muitas autoras, mas essas aqui especificamente, como eu já li mais coisas sobre elas, eu não podia deixar de comentar. E eu estava revendo esse livro, que eu fico mexendo na minha estante e aí fico procurando coisas que eu já li no passado. E da Irene, realmente, eu nunca mais vi. Desde quando eu li ou desde quando eu entrei no Bookstagram, nunca vi ninguém comentar sobre. Eu acho interessante a gente trazer outros autores que não são novos, né? São antigos, mas podem ser novos para ou novos leitores ou para antigos leitores também, que não conheciam, não tinham acesso, né, sobre esses autores. Então, sim, no meu canal, nesse espaço aqui literário e com vocês que têm gostado do conteúdo, eu acho importante trazer. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam curtir, comentar, compartilhar também com alguém. Compartilhe então sobre essas autoras. E muito obrigada também ao pessoal que tá chegando, todo dia tem gente nova chegando, já passamos do 1000, que tal? 1000 inscritos que eu consegui então na semana passada. Então eu nunca vou deixar de agradecer, sempre vai ser um agradecimento eterno sobre essas pessoas que estão comentando, estão gostando. Sério, gente, eu amo conversar com vocês. Eu não deixo passar ninguém, todo mundo que comenta, eu curto e respondo todo mundo. Se você quiser deixar nos comentários experiências de vocês em bibliotecas, os primeiros livros que vocês leram, pode ser em qualquer vídeo, não precisa ser num... Ah, mas se ela não falar sobre isso, como é que eu vou comentar? Tanto faz. Deu a vontade de falar, vai lá e comenta. Então é isso, gente. Não vou tagarelar mais. Não deixa de me seguir nas outras redes, porque eu tô postando todo dia conteúdo também. Curiosidade literária, curiosidade editora, muitas coisas interessantes por lá, para deixar vocês mais informados. Não deixe de acompanhar o canal. Todo domingo, quarta e sexta, nós temos vídeo por aqui, ao meio-dia. Então foi isso, e até o próximo vídeo do Bruni Livros. Tchau!